voltar a falar de estadual, que é o próximo passo que nós temos, mas em especial, Abílio, seguir repercutindo o que foi o primeiro dia de Eduardo Domingues no contato com a imprensa. Vamos trazer mais falas importantes do técnico atleticano. Abílio. Cirilo, para passar um bastidor aqui para a turma que acompanhava a gente no Goleada, ao vivo no YouTube Itatiaia Esporte, a gente falava sobre a troca constante nos treinadores, no comando técnico do Galo. Foi até um ponto observado pelo nosso Edu Panzi. E eu perguntei ao Eduardo Domingues a respeito dessa situação, já que em março de 2023 ele chegava ao Estudiantes, ficou por quase 3 temporadas, ou quase 3 anos, no comando do time de La Plata. E nesse mesmo período o Atlético teve 5 técnicos diferentes. Vamos ouvir o que disse o técnico Eduardo Domingues a respeito da possibilidade de um trabalho longevo no Galo. Sé de esa situación, como también en Argentina me sucedió de otros equipos que cambiaron mucho entrenadores y constantemente cada campeonato enfrentaba al mismo equipo con otro entrenador. Entonces no solamente es Atlético, pasa en muchos lados del mundo, pero bueno, nos centramos en este espacio, en este lugar y nos olvidamos de lo que pasa afuera. La historia está escrita y nosotros miramos para adelante y es lo que queremos cambiar. Y es lo que buscamos junto a Paulo. Una de las búsquedas que tiene Atlético es darle equilibrio. Entonces, yo veo mucho potencial para dar equilibrio. Que no solamente es la parte deportiva, es un montón de aspectos que repercute en la parte deportiva. Y para que sea una institución mucho más fuerte, para que tenga más seguridad sus torcedores, la masa, como se dice habitualmente, que viene a apoyar y que tiene un sentido de pertenencia muy grande y que nosotros queremos incentivar ese apoyo incondicional que tiene el torcedor con el equipo y con la institución. O Eduardo Domingues, citando a necessidade de olhar para frente, né, e não ficar se apegando a essas trocas constantes que a gente citou há pouco. E ele respondeu também a respeito do que observou até aqui de positivo no time, no elenco, na situação, né, no contexto atual do Atlético e também o que precisa melhorar no Galo. Para mí, lo mejor que tiene hoy Atlético es la gran cantidad de buenos jugadores que tiene el equipo. Tiene grandes jugadores. Tiene buenos jugadores, buenos proyectos. Que quizás no están funcionando. Quizás están con menos confianza de la habitual. Entonces, lo que venimos a hacer es a que ellos crean en lo que pueden hacer como nosotros lo proponemos. Pero que termine no ser nuestra propuesta, sino es la de ellos. Ellos tienen que terminar de formarse. Entonces, yo creo que los más jóvenes tienen, como dije anteriormente, deben aprender y deben mejorar. Y los más experimentados pueden seguir mejorando y pueden seguir aprendiendo. Entonces, me parece que es un conjunto de situaciones que si nos empezamos a conectar unos con los otros, si empezamos a creer más fuerte en nosotros, puede haber una conectividad, una conexión sólida, que es lo que buscamos. Si nos conectamos y nos damos confianza y no nos creemos lo que dicen afuera, porque afuera van a hablar, afuera nos van a decir que somos frágiles, que hacemos pocos goles, que nos hacen muchos goles, que el equipo no juega de la mejor manera. Si nos empezamos a creer todo eso, y claro, individualmente cae, el equipo cae. Yo creo en estos jugadores. Y lo positivo que vi para venir acá son la gran posibilidad de crecimiento del jugador y del equipo. Grande possibilidade, né, de crescimento, viu potencial neste elenco do Atlético, o técnico Eduardo Domingues. Para a gente fechar, Cirilo, nos trechos dessa entrevista coletiva, o que disse Eduardo Domingues
perguntado sobre transferências, se ele vai pedir reforço, se existe nessa conversa. Afinal de contas, antes da apresentação, o CSO Paulo Brax disse que até o fim da janela de exceções, movimentações podem acontecer. E nós trouxemos há pouco a confirmação da Itatiaia de que há negociação em curso por uma possível saída do Júnior Santos. Vamos ouvir o que disse o técnico Eduardo Domingues a respeito do mercado. No me preocupa. Verdaderamente no me preocupa porque también sé que hay otra ventana del fútbol local y hay grandísimos jugadores acá. En caso que tengamos que ir a buscar a alguien. Y después, ¿qué me habías preguntado? A mí me gusta entrenar y me contrataron como entrenador. Y voy a dar el 100% de todo mi ser para buscar crecer, para buscar ser un gran entrenador. Eso es lo que busco. Obviamente, hablamos con Paulo, vamos a hablar de necesidades y vamos a hablar de nombres por perfiles, pero yo soy entrenador y me contrataron para entrenar. Entonces voy a dar lo mejor de mí para mejorar y mejorar el equipo, y obviamente siempre vamos a estar con Paulo conversando não somente de isso particular, sino de um montão de outras coisas. Muito bem, claro que vai estar atento a esse diagnóstico, até para passar também para a diretoria de futebol, mas veio para treinar, é o que ele gosta e o que ele sabe fazer, segundo as palavras que ouvimos do Barba Domingues. Cirilo. É isso, em outras palavras, falou, não vou ficar pegando telefone para ligar para jogador e falar, ô fulaninho, você vem para cá, não sei o que, aí no outro liga de novo, enfim, é o que disse aí o Barba Domingues quanto à atuação dele bem no mercado. Bem definida a função, né? Fui contratado para ser treinador. Pronto, é isso aí. É isso aí que funciona. Ô Marque, suas primeiras impressões, quanto às primeiras palavras do novo técnico atleticano? Muito tranquilo, Domingues, né? Muito ponderado, falou em equilíbrio, falou em treinar, ele é um treinador, quer treinar os caras, né? Que tem um bom elenco. Ô Cirilo, aí a parte tática, a parte técnica é dia a dia, entendeu? A gente vai começar a entender o que ele pensa nos próximos jogos, nas próximas semanas aqui à frente do time do Atlético, né? Mas acho que um ponto é importante nessa hora de troca, né? Que ele traga para esse novo contexto, né? E ficou um pouco esquecido com os últimos treinadores, uma identificação com a torcida, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu vou traçar um paralelo aqui da minha época, cara, assim. Técnico Levir Coupe. Levir Coupe, poxa, nós precisamos estar identificado com a nossa torcida, que é apaixonada e quer que você atropele os caras. Na hora do para o ímpar ali, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher a bola. Por que a bola jogando em casa? Porque a gente já vai para frente, entendeu? E a torcida caminha junto. É assim o Atlético, cara. Eu espero, sinceramente, que ele identifique isso. A sinergia que tem time e torcida, que ficou esquecido, né? A gente comentou nos últimos jogos do Atlético que tinha jogadores andando no campo, dispersos, enfim. No Atlético não dá para ficar disperso, cara. Não dá para andar em campo, para ver o que vai acontecer. Não dá para você ter uma recomposição defensiva, dispersa, esperando se o time vai fazer o gol, como o América fez, ninguém dá uma chegadinha, entendeu? Um time que viva a camisa, né? Eu acho que esse é o ponto principal nesta mudança, entendeu? Os times deles lá na Argentina jogavam assim, falei até um palavrão, desculpa. Zorra. Às vezes eu empolgo, é fogo, né? Precisa cuidar disso, parece que eu tô no vestiário. Tá tudo certo. Aí, cara, nos times deles na Argentina, a gente via essa identificação, né, com o torcedor. O Estudiantes não era o melhor time tecnicamente, longe de ser o melhor time tecnicamente, mas um time que se entregava em campo, cara, entendeu? Eu acho que esse é o ponto principal hoje nesta mudança, que o Domingues identifique esse time, esses atletas com a arquibancada, que a arquibancada grite lá e os caras corram no campo. Eu acho que esse é o ponto. Vamos ganhar o para o ímpar, vamos pedir a bola e vamos para frente para atacar o adversário. A gente espera ver um Atlético assim daqui para frente, identificado com a sua torcida. Você sabe, Edu, que uma das frases do Eduardo Domingues na entrevista, que ele disse, tem a ver com o que o Marques disse, tá? É porque, cara, assim, eu joguei no Atlético por quase 400 vezes e só funcionava
O Olê Marquês só funcionava no campo se tivesse essa injeção, entendeu? O Atlético é sanguíneo mesmo, gente. É sanguíneo. É da identificação com o torcedor, é você correndo no campo, os caras gritando lá em cima. Se não for dessa forma, pô, vai para outro time, cara. Você não serve para jogar no Atlético, entendeu? Se não sujar a roupa, não adianta. Se não sujar e botar o bumbum, como eu já falei aqui muitas vezes, no chão, não serve para jogar no Atlético. Isso que o Marcos está falando, Edu, em uma das respostas, aliás, transmitimos hoje a entrevista toda no YouTube, lá no Goleada, e uma das coisas que eu anotei foi justamente isso. Ele disse do torcedor se sentir identificado. Não o contrário, né? O torcedor olhar para o campo e se sentir identificado. Ele tratou isso como uma necessidade. Você acha que talvez seja o momento de trazer o torcedor de volta, Edu? Eu acho que é o momento. Aliás, já passou da hora, né? O Atlético precisa se reconciliar com seus torcedores. E aí eu não falo não é só o campo, não. Fora do campo também. Há um conflito também, já que está duradouro com a gestão. E eu acho que ele deu um recado aí, cara. Um recado pro grupo. Pelo menos eu entendi dessa maneira, sabe? Mostrar que o torcedor tem que se sentir representado lá dentro. Aqui não tem ninguém maior que essa torcida, não. Aqui não tem ninguém maior que o clube, não. Porque, sei, às vezes me passa a impressão de gente lá dentro achando que é maior que o clube. Não é, cara. Todos que estão lá, desde o principal jogador ao mais recente, que é o Tomás Pérez, que foi anunciado e apresentado... Anunciado não, que foi apresentado hoje. Todos eles fazem parte do Atlético. Eles são parte do Atlético. O Galo é muito maior que todos eles, sabe? Então, acho que é também um recado entre linhas ali para que o atleta entenda isso de uma vez por todas. E aos poucos ele vai dando a cara dele, vai dando a identidade. A gente aos poucos vai começar a enxergar o Atlético do Eduardo Domingues, que por enquanto, acho que domingo vai ser muito cedo. Ele mesmo falou a respeito disso. Vai ter pouco dele no time domingo, mas que a gente já vai ver algum tipo de mudança. E eu acho isso fundamental. Para o final de semana, é classificar. O Atlético precisa classificar, passar pelo América e a final. Aí depois, alguns dias de treino, de preparação para uma final e para a sequência do campeonato. E o que eu espero nesse início, pelo menos nos primeiros jogos, nos primeiros dias de Atlético do Eduardo Domingues, é uma equipe mais equilibrada. Mas é uma equipe mais identificada com o estilo de jogo dele, mas acima de tudo, como ele mesmo disse, identificada, como disse o Marcos, com o estilo de jogo do Atlético. E do Atlético é isso mesmo, cara. É 100% de entrega. Ô Fabrício, dito tudo isso, tempo para treinador trabalhar com tranquilidade é utopia no futebol brasileiro? Nossa, cara. Isso é uma pena, né, Cirilo? Falar a verdade, né? Porque eu vejo muito potencial nesse treinador. Eu vejo um cara ponderado, o cara que vai avaliar vestiário, o cara que já quer conhecer a cultura do clube. Muito bacana isso, ele já está conhecendo a cultura do time, porque isso é o ideal. Você chegar, não adianta querer fazer do seu jeito, você tem que ver como que funciona, como que aqui, cada um tem a sua cultura, sabe? E o legal também, eu espero também que ele não perca esse lado argentino, porque quando você busca um treinador argentino, você quer que o time tenha aquela alma de argentino, né? Aquela pegada que os times argentinos têm, competitividade, sabe? Que não é só dar show. Tudo bem, então eu acho que tem que manter a característica do futebol brasileiro, sim, até porque a maioria do plantel são brasileiros ali e tem essa característica que eu acho importante. A gente jogar pra frente, ter aquela qualidade que os caras soltos na frente, mas essa competitividade que os argentinos têm, taticamente, de não se entregar. Pô, joguei muita Libertadores, Cirilo. Uma dificuldade. No Brasil, você dribla o cara, você já sabe o que passou, o cara não vai vir atrás. Cara, pra você driblar, pra você ganhar uma dividida do argentino, você tem que ir ali com tudo como se fosse a última dividida. Eu acho que isso é importante dele colocar no time, sabe? Ter essa liberdade, mas é uma pena não ter esse tempo, né, Cirilo? Porque seria o ideal, né? Aliás, esse ano tá muito complicado, né? Tem que ser revisto esse calendário urgente, porque prejudica muito esse sem pré-temporada. Pô, como é que a gente quer cobrar dos treinadores bom futebol, desempenho? Olha, é difícil, é difícil. Ô Abílio, o que você me conta do Tomás Pérez, que foi a outra apresentação desta sexta também, Abílio? Um jogador muito identificado com o futebol e a seleção de base da Argentina, cria do Newell's Old Boys, nascido e crescido em Rosário. Ele foi para Portugal jogar no Porto, acabou tendo mais partidas pelo time B do que pela equipe principal e aos 20 anos chegou ao Atlético há cerca de 2 semanas.
Está treinando normalmente, está regularizado, mas ainda não estreou. Inclusive já esteve no banco de reservas em partidas recentes. E o Tomás Pérez também foi apresentado na tarde de hoje, lá na Arena MRV. Podemos conversar com ele sobre situação, por exemplo, física, em que ele disse: nunca sofri com fortes lesões, chegou a sair na imprensa uma situação de tendão de Aquiles que nunca tive. E também falou a respeito da sua tendência mais defensiva, mas em busca sempre de um equilíbrio. Tem como referências, viu, Cirilo, jogadores volantes do futebol internacional como o Rodri, multicampeão pelo Manchester City e da seleção espanhola também. Vamos ouvir o que disse Tomás Pérez quando perguntado a respeito da sua condição física atual para estrear pelo Galo. Yo físicamente me siento muy bien, siempre estuve entrenando al máximo con el primer equipo allá en Porto. También algo que creo que me hizo mejorar mucho, entrenar y jugar siempre con el primer equipo, rodeado de jugadores de tanto talento, de tanta jerarquía, los técnicos que tuve allá, y creo que eso me hizo mejorar mucho ese año y nada, fisicamente me siento muy bien. Se sente muito bem fisicamente. O Tomás Pérez, repito, à disposição do Eduardo Domingues, que tem como programação, portanto, este sábado de atividades para ponderar as opções que ele vai ter para escalar o time no clássico contra o América domingo no Horto.